Olá, pessoal, bom dia. Está começando nosso podcast Chega Mais. Aqui quem está falando é Gislene, Bia, Daniela. Hoje nós iremos entrevistar a nossa professora Vilani Ricardo. Bom dia, tia. Seja bem-vinda. Olá, bom dia, Gislene, Beatriz, Daniele. Bom dia a todos os telespectadores desse podcast maravilhoso. Agora queremos saber sobre a sua trajetória profissional. Em que ano você concluiu a sua graduação? Sobre a minha graduação, era para mim ter terminado entre 2019 e 2020. Mas devido à questão da pandemia e atraso de algumas disciplinas ofertadas, devido realmente por causa da pandemia, o ensino online, à distância, eu acabei concluindo a nossa faculdade em 2021, sendo que era para a gente ter terminado há um ano e pouco atrás, mas foi só mesmo por causa das questões das ofertas das disciplinas. Chegou o professor adoecer, ficou disciplinas em aberto sem professor, e por esse motivo acabou atrasando a nossa formatura. Sua profissão. A sua profissão sempre foi a sua primeira opção? Na verdade, a opção de ser professora era a minha terceira opção. Apesar de eu sempre gostar da educação e sempre ouvir dos meus professores que um dia eu seria uma professora porque eu tinha estilo de professora, na verdade, ela era a minha terceira opção. A minha primeira opção era me formar em administração. A minha segunda opção era psicologia. A administração eu cheguei a cursar um ano, mas como eu fiquei desempregada durante esse processo, eu não tive mais condições de arcar com as despesas da faculdade. Então, eu tive que optar por tentar mudar de área. Na época, eu não consegui fazer psicologia porque não tinha em Itapipoca. Era somente em Fortaleza, então fugia um pouquinho da minha realidade. Quando surgiu a oportunidade de fazer psicologia em Itapipoca, era uma faculdade particular e o valor dela é muito alto, não somente a mensalidade, mas os outros recursos que precisam de material, de locomoção. Então, também não se encaixava dentro da minha realidade. Durante esse processo, eu fui tentando vestibulares e na época que eu passei para matemática, eu fiz para pedagogia e fiz para matemática. Passei na segunda fase em ambas as disciplinas, mas foi a matemática que me encontrou durante esse processo. E aí eu comecei a fazer pelo IFCE de Juazeiro do Norte, ali no Polo AB de Itapipoca. Fica até a dica para quem pretende seguir a carreira, na área das exatas. Tem muitos cursos bons lá. E de forma gratuita, você pode entrar pela nota do Enem ou fazendo vestibular da forma convencional. Então, a partir de então, era uma área que eu sempre tive afinidade, desde pequena, sempre me dei super bem na área das exatas, na escola e tudo. E foi isso, aconteceu dessa forma. E hoje a gente está aqui batendo esse papo justamente por tudo isso que aconteceu. A senhora pretende ficar só na profissão de professora ou exercer em outra área? Na verdade, meninas, eu já atuo em duas áreas, porque o espírito empreendedor nunca saiu de mim. Então, desde que eu comecei a trabalhar como professora, que eu tenho, é um serviço paralelo. Que serviço é esse? Eu trabalho com vendas de produtos, perfumaria e higiene pessoal. Então, assim, eu começar a cursar psicologia recentemente, tenho certeza que vou começar. Então, assim, essas três áreas que eu sempre quis, eu nunca abri mão de nenhuma delas. São três áreas que eu pretendo atuar. Mas vocês podem até se questionar como é que eu vou atuar dessas três formas. Eu pretendo usar o conhecimento e os ensinamentos da psicologia, trazendo ele para o ensino-aprendizagem dos meus alunos dentro da sala de aula. O fato de eu atuar nas três não significa que eu vá deixar a minha profissão de coração, que é professora de sala de aula, de lado ou abandonar. Depois que eu comecei a lecionar, eu vou sempre querer estar ali pertinho dos meus alunos, mas também não abandonei os demais sonhos. Então, eu tenho esse serviço paralelo, que é a questão das vendas, e pretendo continuar e fazer a minha graduação em psicologia, mas sem abandonar a educação. A expectativa que a senhora tinha na graduação foi a mesma que a experiência em sala de aula?
Assim, meninas, a expectativa que eu tinha da realidade de sala de aula não mudou, certo? Eu sempre fui uma menina que sempre observava a minha realidade como estudante e as pessoas demais da minha região. E na faculdade também a gente faz análise de situações, estuda a evolução da educação. Então eu tinha uma noção real das dificuldades de como é estar numa sala de aula com turmas superlotadas e com alunos com níveis diferentes e formas diferentes de aprendizagem. O que mudou, né, nesse sentido, foi que a gente passou por um período de pandemia que foi aprendizagem para todo mundo. Nunca ninguém tinha passado da nossa geração por uma situação dessa. Então, o que foi que ocorreu? Quando a gente veio para a sala de aula, existia uma defasagem bem maior nos alunos devido ao ensino à distância, porque foi algo repentino que não teve uma preparação. Então, teve alunos que voltaram para a sala de aula sem base nenhuma, porque foi justamente naquelas séries decisivas de transição, de ensino fundamental 1 para ensino fundamental 2, e mesmo que já tinham feito a transição, o conteúdo ensinado à distância, tinha muitos alunos que não tinham como participar, não tinham como assistir a aula, só recebia material em PDF, impresso. Então, não tinha como eles terem a mesma aprendizagem de forma simultânea. E isso ocasionou, né, um déficit muito grande no ensino-aprendizagem dos alunos. E que isso a gente consegue observar ainda hoje, nos dias de hoje, porque vai ser algo que vai perpetuar por um longo tempo, até a gente conseguir sanar, assim, tendo uma expectativa muito positiva em relação a isso, a esses problemas. Porque até a geração que pegou isso, isso vai prejudicar eles no desenvolvimento das séries seguintes, pela base que ele não teve, muito aluno não tinha acesso à internet aqui na nossa região, tinha muito aluno que nem celular tinha, e você sabe que um professor explicando e você só receber o material para você fazer uma atividade é mais complicado, não é? Então, é a minha visão sobre esse assunto. Quando a senhora viu a dificuldade dos alunos, a senhora pensou em desistir em algum momento? Desistir jamais, pelo contrário, para mim foi um incentivo maior ainda de trabalhar com esses alunos e tentar resgatar, repor nesse déficit de aprendizagem que teve. A gente faz um retorno naquele conteúdo que ele deveria ter visto, que vai servir de base para o conteúdo daquele ano que ele tem que compreender, assimilar o conteúdo, para a gente poder tentar equilibrar essa balança que está desigual, para o aluno não ser prejudicado nesse sentido. Para assim a gente poder fazer a recomposição da aprendizagem desse aluno. Eu acho que vocês podem observar que depois que a gente voltou da pandemia, teve alguns projetos que visavam o quê? Fazer a recomposição da aprendizagem. Vocês lembram? Sim, tia, eu lembro, na época eu era sua aluna, né? E entramos nas férias e vocês e os demais professores ficaram com aqueles alunos que tinham dificuldades nas matérias. E aí, no retorno, a gente viu que os alunos tiveram uma grande melhoria. Na minha experiência, a gente teve muita dificuldade por conta que o aprendizado, por mais que os professores queressem que a gente aprendesse, a gente não tinha muito como aprender, porque a explicação dentro da sala é diferente da explicação pelo celular. A internet, que é o meio, né, que a gente se comunicava, ficava ruim e a gente não tinha como, e às vezes até deixava de fazer tarefas por conta disso. Sim, tia, eu concordo, até porque no momento da pandemia eu estava no 5º ano, que é uma série que precisa ser muito avaliada, e nesse momento a gente estava estudando online. E online é diferente de presencial, porque muitas das vezes a gente não entende e não tem como tirar uma dúvida, né? Porque a gente não tem como falar com o professor e é como a Gi falou. A internet às vezes não funcionava e eu sinto essa dificuldade atualmente, porque eu sinto que tem coisas que eu não sei por conta da falta do ensino no tempo da pandemia. A tia tem algo qual? A minha meta para fim de ano é que sigam se ver com os olhos que nós, professores, temos em relação a eles, que é ver todo o potencial e capacidade que eles carregam dentro de si e que eles consigam explorar e se desenvolver cada vez mais.
e que eles tenham um bom rendimento, não só na minha disciplina, mas em todas as outras, e que eles saiam da escola com aquele sentimento de que a gente fez tudo que a gente poderia por eles, todas as atividades, todos os trabalhos, e que eles saiam também com aquele sentimento de dever cumprido, que eles abraçaram a causa deles, até porque eles estão no ano de transição, né, do Fundamental 2 para o ensino médio, que é um estilo totalmente diferente, e que eles vão precisar de toda essa base que eles estão tendo agora, que a gente basicamente está fazendo uma retrospectiva, né, meninas? De todos os conteúdos. Então, assim, meu objetivo é que eles consigam realmente sanar essas dificuldades que eles tenham e que saiam para o ensino médio, assim, afiadíssimos na matemática, no português. Todas as disciplinas são essenciais, né? O português faz parte de todas as outras, mas a matemática também ajuda bastante, auxilia na questão do raciocínio lógico, né? Que também está presente não só na matemática, mas também nas demais disciplinas. E é isso. Um cheiro bem grande, meninas. Foi ótimo participar da entrevista. Parabéns pelo trabalho realizado de vocês. E é isso. Voos cada vez maiores. Se dediquem que as portas vão se abrindo. Então, gente, esse foi o nosso cast. Chega mais. Muito obrigada pela atenção e audiência. E obrigado também à nossa entrevistada, Vilani Ricardo.